Pessoal, boa tarde. Então, como prometido, segue agora a videoaula, tá, da nossa P2 de Química, onde serão abordadas aí as principais teorias que vão ser cobradas, né, na prova, assim como os exercícios aí, vamos dizer assim, né, parecidos. Nessa prova nossa P2, vai ser nessa segunda, vai cair somente o capítulo 4 e o capítulo 5, tá? Ficou estipulado isso. Então, como prometido, segue a videoaula referente a esses dois capítulos que serão cobrados na nossa P2. Lembrando, pessoal, que no caso no capítulo 4, tá? Vai ser abordada aí a questão das leis ponderais, né? Que no caso é a lei de Lavoisier e lei de Proust. A gente vai falar um pouco também de símbolos e fórmulas químicas. Depois, no capítulo 5, né, vai ser abordados aí os modelos atômicos, né, Dalton, Thomson e Rutherford. Vou falar um pouco também da questão da nomenclatura e da posicionamento dos números atômicos e do número de massa de cada elemento químico. E por último aí, questão do conceito de íons, né, no caso os cátions, né, que são aqueles que vão perder elétrons, e os ânions aqueles que vão ganhar, no caso, elétrons. Então, vamos lá. Então, pessoal, basicamente, né, a gente tem que entender como que funciona, né, uma reação química, né, para a gente entender aí qual que é o conceito aí da lei da conservação das massas proposto por Lavoisier. Numa reação química, pessoal, a gente sempre vai ter os reagentes, tá? Que são esses símbolos, né? Esses compostos químicos que vão estar antes da seta, tá? Então, do lado esquerdo da seta, a gente tem os reagentes, que vão ser aqueles compostos químicos que vão se combinar para formar novos produtos, tá? Então, do lado direito da seta, a gente vai ter o que? Os produtos, tá? Basicamente, a lei de Lavoisier, pessoal, é a quantidade mais ou menos que a gente vai partir dos reagentes, ela tem que ser igual à quantidade dos produtos, tá? Então, se eu tenho 10 gramas de reagente, eu tenho que formar 10 gramas de produto, ok? Então, eu posso ter aqui, sei lá, desses 10 gramas, esse aqui pode ser 7 gramas e esse 3, né? E aqui pode ser 1 e aqui 9, sendo que a soma total dos reagentes, né, tem que ser igual à dos produtos, ok? Então vamos lá, ó. Lei da conservação das massas. Então, basicamente, ele fala aí que a lei da conservação das massas, né, proposto por Lavoisier, em uma reação química em um sistema fechado, a massa total dos reagentes, tá? Então, o que eu tenho aqui nos reagentes, a massa total dos reagentes, ela é igual à massa total dos produtos, tá? Então, é só a gente pegar aqui nesse exemplo, ó, 2,38 de reagente. Em produto tem que ter o quê? 2,38. Se esse aqui é 2,19, esse aqui vai ser 0,19. Ok? Então, a massa dos meus reagentes ela tem que ser igual à massa dos produtos. Então, geralmente, o probleminha ele vai te dar lá faltando a massa de alguém. Então, você põe lá a massa, soma a massa dos reagentes, a seta é como se fosse um igual a massa dos produtos. E aí você mete um X na massa do elemento que você quer encontrar. Ok? Então essa é a lei da conservação das massas proposta por Lavoisier. Tá? Então, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes ela é igual à massa total dos produtos. Já a lei de Proust, pessoal, é a lei das proporções constantes. Tá? Então, ele fala que em uma substância pura, independente do processo de preparação, ela é constituída por elementos que apresentam uma proporção em massa sempre constante. Então, é aquela coisa que eu até falo lá do exemplo do bolo. Tá? Então, se eu quero fazer um bolo para pesar, sei lá, 2 quilos,
Eu uso 2 kg de farinha de trigo. Se eu quero fazer um bolo de 10 quilos, quanto de farinha de trigo eu tenho que usar? 10 quilos. Então, se eu botar 20 quilos, então vai ser sempre proporcional, tá? Então, igual ele colocou aqui, ó, água, 18. Para formar 18, ele parte de 2 de hidrogênio e 16 de oxigênio, tá? Se ele aumenta 5 vezes mais a quantidade de hidrogênio, a quantidade de água vai ser 5 vezes mais. E assim sucessivamente, tá? Então, ela sempre vai apresentar uma proporção em massa constante. Então, a lei de Proust é a lei das proporções constantes, ou seja, a proporção da massa, ela sempre vai ser o quê? Constante. Sempre vai ter um padrão, tá? A última parte aqui do capítulo 4, então, das leis ponderais, a gente tem símbolos de elementos químicos e fórmulas, tá? Para exemplificar aí, né, alguns elementos, né, os seus nomes de origem, seus símbolos, ó, o cloro, Cl, bromo, Br, potássio, K, enxofre, S, tá? Que eu coloquei o exemplo do NO2, eu tenho, esse aqui é o símbolo do nitrogênio, do oxigênio, é o O, e no caso aqui eu vou ter 2 átomos de oxigênio e 1 de nitrogênio. Aqui do SO3, enxofre e oxigênio. Então eu tenho uma molécula, um átomo de enxofre e 3 de oxigênio. Ok? Nesse caso aqui, ó, H2SO4, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Ó, o PO4 ele está entre parênteses, ó, tem 3. Então, 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 3 fósforo, 3 vezes 4, 12. Eu tenho 12 oxigênio. Aqui eu tenho 2 átomos de sódio e 1 de oxigênio. Tá? Então, acredito que esse macetezinho aí vocês vão conseguir resolver esses problemas de símbolo de elementos químicos, fórmulas, né? Beleza. Agora começar a falar um pouco aí do capítulo 5, tá? Que é o capítulo que fala aí do átomo, né? Dos modelos atômicos, ele fala um pouquinho de elemento químico, fala dos íons, conceito de íon, cátions, ânions, tá? Isso é o que vai cair do capítulo 5. Apesar da gente não ter, vamos dizer assim, né? A gente falou bastante dessa parte, tá? Da estrutura do átomo. Essa aqui, pessoal, é a estrutura do átomo que a gente tem, tá? Que o átomo ele é o quê? Dividido em 2 partes, tá? A primeira parte aqui vai ser o núcleo, tá? No núcleo é a parte central do átomo, é aqui que ele vai concentrar a maior parte da massa dele, tá? Então, as partículas de maior massa, que são os prótons e os nêutrons, eles vão estar aqui no núcleo. Por isso, né, que no núcleo do átomo é que constitui a principal massa dele. A massa dele está toda concentrada aqui. O elétron ele é levinho, ele nem pesa, ele pesa quase nada em comparação com os prótons e os nêutrons. Então, o átomo ele é dividido em núcleo, na primeira parte no núcleo, né, que é essa parte mais densa aqui, onde está concentrada a massa dele. A gente vai ter cargas positivas, que são dos prótons, e os nêutrons, que são carga nula, carga zero. Tá? A outra parte do átomo é o que? É a eletrosfera. Opa. Na eletrosfera, pessoal, é uma região onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, né, em órbitas aqui, né? Ele é denominado aqui até, não, apesar de ser uma região de volume muito maior que a do núcleo, ela é praticamente vazia, pois cada elétron, olha lá, ó, ele é levinho, ó, 1836 vezes menor que um próton ou que um nêutron. E por isso que a massa do átomo ela vai se concentrar o quê? No núcleo. Tá? Então, que vocês têm que saber, átomo dividido em 2 partes, núcleo e eletrosfera. O que tem no núcleo? Prótons, positivo, nêutrons, carga zero. Eletrosfera, o que eu tenho? Elétrons, carga negativa. Acabou. É isso. Agora começar a falar agora dos modelos atômicos, né? A gente tem 3 modelos atômicos aqui nesse capítulo, é o Dalton, Thomson e Rutherford.
o primeiro que ele aborda aqui é o do Dalton, né, que ele se baseava no conceito grego da indivisibilidade do átomo, ou seja, que o átomo era indivisível e possuía uma forma esférica e maciça. Tá? Além dele falar que os átomos de elementos químicos se combinavam para formar compostos, tá? Tipo, do mesmo, um exemplo, hidrogênio, H2, H com H, H2, oxigênio, O com O, O2. Tá? Então ele simbolizava os átomos, né, como umas esferas, dependendo do tamanho, ó, que tem mais massa, ele vai ser uma esfera maior. Para Dalton, os átomos eram como bolas de gude, né, bolas de bilhar, indestrutíveis. Por isso que fala modelo da bola de bilhar. E cada elemento para como se fosse uma bolinha de uma cor diferente de um peso determinado. Então, esse é o modelo atômico de Dalton, tá? O modelo da forma esférica e maciça, né? Do átomo indivisível, indestrutível, por isso do nome bola de bilhar. Posteriormente, a gente tem o modelo atômico de Thomson, tá? Que foi aí o Thomson com a evolução, né, da tecnologia humana, né, o homem já com a tecnologia ele começou a fazer experimentos. E o Thomson, em um dos experimentos com tubo de raios catódicos, que ele conseguiu compreender a estrutura do átomo. Dessa forma, ele pensou-se que se o feixe de elétrons podia ser obtido a partir de diferentes gases, né? Então, ele descobriu aí que eles deveriam possuir aí uma carga negativa, que são os elétrons, tá? Logo visto que os átomos eram eletricamente nêutrons, Thomson assumiu que eles deveriam possuir alguma carga positiva para equilibrar a carga negativa proveniente dos elétrons. O brilhante cientista britânico postulou assim que os átomos consistiam em uma esfera de carga positiva com elétrons incorporados de forma aleatória e homogênea, né, como a gente pode ver aqui no modelo dele do pudim de passas. Esse modelo ficou conhecido como modelo de pudim de passas, uma conhecida sobremesa inglesa no qual os elétrons são representados pelas passas que ficam dispersas no pudim. Então, os elétrons são essas bolinhas vermelhas, tá? E essa gelatina esverdeada aqui, no caso, ela é positiva. Esse é o modelo atômico de Thomson, pessoal, modelo do pudim de passas. Posteriormente, então, a gente teve aí o modelo atômico de Rutherford, tá? Que também ele começou a fazer experimentos, tá? E que ele viu que a maior parte do átomo deveria então ser composta por espaços vazios, né? Já que o núcleo ele carrega a maior parte da massa do átomo, né? E aí o que seria explicado pelo fato que a maioria das partículas ter atravessado a lâmina de ouro com pouquíssimo ou nenhum desvio, né? Que é o experimento que ele fez. Então, Rutherford propôs que a carga positiva do átomo estaria concentrada em uma pequena e densa região central, denominada núcleo, e uma partícula alfa que se aproximasse do núcleo, ela sofreria a ação de uma força repulsiva, o que causaria o desvio da partícula. Então, como o positivo repele negativo, né, ele acreditou aí então que uma partícula alfa atirada diretamente contra o núcleo seria completamente repelida. Então, o modelo atômico de Rutherford descreve o átomo como algo semelhante a um sistema planetário, onde a gente tem a carga positiva no núcleo e os elétrons orbitando aqui, girando ao redor dele em uma região denominada eletrosfera. Tá? Que é aquele modelo que eu falei lá do começo, né? Que a gente tem uma divisão do átomo em núcleo e eletrosfera. No núcleo, prótons e nêutrons, e na eletrosfera, os elétrons. Agora, o número de massa e número atômico. Então, pessoal, número atômico, todo elemento químico, tá? Um elemento neutro, né? Um elemento químico, você pega lá enxofre, cloro, sódio, um elemento dele sozinho, ele vai possuir um número atômico representado pela letra Z, que refere-se à quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo. Logo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, tá? Então, ele até cita aqui como exemplo o sódio. Se o sódio ele tem número atômico 11, ele vai ter 11 elétrons e 11 prótons, ok? Já o número de massa ele é representado pela letra A e refere-se à soma do número de prótons e nêutrons de um átomo. Eu não coloquei aqui, pessoal, no slide, mas o pessoal aí que acompanha as aulas, né, se vocês forem ver também no livro, né, tem lá o símbolo, um símbolo qualquer aqui, uma letra, e em cima, o número que fica em cima no canto esquerdo é o número de massa,
E o número que fica embaixo no canto esquerdo também é o número atômico, tá? O número atômico ele se refere à quantidade de prótons e elétrons, e o número de massa ele refere-se à soma do número de prótons e nêutrons de um átomo. Então, A igual a Z mais N. Aí ele até fala aqui, dessa forma, o átomo de sódio ele possui 11 prótons e 12 nêutrons e 11 elétrons, por exemplo. Ele vai ter massa igual a 23. Então, ele colocou aqui 11 mais 12, que vai dar 23. Então, pessoal, a gente, no caso aqui, a gente falou do elemento químico, né? O elemento químico sozinho, neutro. Ele está ali para formar substâncias, moléculas, né? A gente tem o conceito de íons, tá? O íon, né? Eu citei até o exemplo lá quando você joga o sal na água. Sempre quando você tem um íon, pessoal, é a capacidade que o elemento tem de ganhar ou perder elétrons. Só vocês lembrarem lá de eu falar que na química é tudo ao contrário, lembra? Então, o íon é isso. O íon ele vai ser positivo ou negativo. Se ele é positivo, ele é cátion, ele vai perder elétrons. Tá? Então, os cátions são formados quando o átomo perde elétrons e passa a representar uma carga positiva. Tá? Então, exemplos: Ca2+, H3O+, Na+, tudo que é mais é cátion e é positivo, ele vai estar perdendo elétrons. Sempre lembrar o contrário. E quando ele é negativo, ele é ânion. Né? O ânion, quando ele é negativo, ele quer ganhar elétrons. Então, os ânions são formados quando um átomo ganha elétrons. Tá? Exemplo: Cl-, OH-, CH3COO-, tá? Então, positivo, cátion, ele vai perder elétron, ânion, negativo, ele vai ganhar elétron. Acabou. É isso que vocês têm que saber em relação aos íons cátions e ânions. Né? Deem uma estudada aqui, pessoal, nessa parte dos íons. Agora, os exercícios. Esse exercício a gente já fez em sala, tá? É um exercício da apostila, tá? Que ele fala a massa total de um sistema fechado não varia, qualquer que seja a reação química que aí se verifique. Aí ele dá a equação química. E aí ele simboliza por X aqui, ó. Quantidade de metano, oxigênio, gás carbônico e água. Como que eu faço para achar o X? Né? Como que eu faço? Eu somo tudo, tá? Eu somo tudo. Somo tudo como uma equação matemática. Então eu vou pegar o metano mais oxigênio, então x mais 3 mais 6x mais 2. A seta aqui é como se fosse um igual. Igual a quantidade de gás carbônico, 6x menos 8 e 3x mais 3. Eu vou achar a quantidade do x, que é 5. Agora, através do x aqui, eu substituo no x de cada reagente aqui, de cada produto. Então, eu substituo o X no metano. Eu sei que no metano, então, eu vou ter 8 gramas. Quanto que eu vou ter no oxigênio? 6 vezes 5, 30, mais 2, 32 de oxigênio. Tá? Então, além de eu achar o X, eu substituindo o X, eu sei a quantidade de cada um. Ok? A resposta correta aí, no caso, que se adequa aqui à questão, é a letra D. Ok? Outro exercício, ó, sabendo que 5,6 gramas de uma substância A combina-se com 7,2 gramas de uma substância B. Ela vai produzir 4,5 de C e uma certa massa da D aqui. Vocês concordam comigo que vai ser A mais B, setinha que vai formar C mais D? É uma equação química. Então fica 5,6 mais 7,2 igual a 4,5 mais o x, que é a quantidade de D que eu não sei. É equação química. É equação matemática. Então, eu isolando o x aqui, eu vou achar que o x é o quê? 8,3 gramas. Letra C. Ok? É uma questão teórica aqui, ó. No ano de 1897, o cientista britânico Thomson descobriu por meio de experiência de raios catódicos a primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos. O modelo atômico proposto por Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Para esse modelo, podemos afirmar que o núcleo atômico ocupa um volume mínimo no centro do átomo? Não, ele ocupa um volume máximo, não é? As cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todo o átomo?
Sim. Os elétrons estão distribuídos em órbitas fixas? Não, esse aqui é o do Rutherford. Os átomos são esferas duras do tipo de uma bola bilhar? Não, esse é o de Dalton. Os elétrons estão espalhados aleatoriamente no espaço ao redor do núcleo? Tipo, do Thomson ainda não tem núcleo e eletrosfera, né? O átomo é uma coisa só. O átomo é uma massa positiva com cargas negativas incrustadas nele. Então a resposta correta aí é a letra B. Outro aí de modelo atômico. Associa as afirmações aos respectivos responsáveis. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Esse aqui eu sei que é o Dalton. Minto, esse aqui é o Thomson. 2. O átomo é uma esfera maciça, 1808, Dalton. 3. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Esse aqui é o Rutherford. Então, pessoal, ó, eu sei que o primeiro é o Dalton. Então, ele até ajuda aqui com as datas. Então, às vezes, você sabendo aqui, você vai por eliminação. Eu sei que o 2 é o Dalton. Qual que aqui tem 2 no Dalton? Aqui, ó, só a B. Então, com a resposta correta, ó, 1 Thomson, matéria possui propriedades elétricas, 2 Dalton, 3 Rutherford. Ok? Letra B. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí na videoaula. Espero que vocês estudem, tá? A prova vai estar tranquila. Vocês estudando isso e fazendo esses exercícios, vocês vão conseguir sair bem. Deem uma olhada lá na questão dos cátions e dos ânions, se tem algum exercício, dá uma olhadinha lá, tá? Então, bons estudos aí para vocês. Até segunda.